Olá! Hoje a nossa conversa vai ser sobre um tema que é o coração da excelência em SST, a gestão integrada. Sabe aquela visão de ficar só checando uma lista de tarefas? A gente vai deixar isso de lado. O nosso objetivo aqui é construir um entendimento diferente. Pensar a segurança e saúde no trabalho como uma verdadeira arquitetura de governança de riscos. Um sistema vivo, sabe? Que se conecta o tempo todo. E olhem só essa frase aqui, ela resume perfeitamente a nossa discussão. Porque no fim do dia, a verdadeira força de um sistema de gestão, ela não está na pilha de papéis que a gente arquiva. De verdade. Ela está na coerência, na comunicação, na forma como esses documentos conversam entre si. O nosso trabalho é exatamente esse: construir pontes que ligam as informações e não criar ilhas de documentos que não levam a lugar nenhum. Então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Bom, primeiro a gente vai falar sobre o mito das ilhas isoladas. Depois, vamos entrar no sistema GRO e PGR. Na sequência, conectar saúde e previdência. Entender a realidade que vem lá do chão de fábrica. Montar essa arquitetura integrada e, por fim, pensar no nosso papel, de executor a gestor de riscos. A ideia é essa. Primeiro a gente desconstrói um erro comum e depois, passo a passo, a gente monta a visão correta, a visão de um sistema. Então vamos lá, começando pelo começo. E o começo é um erro conceitual que a gente vê o tempo todo. A ideia de tratar os programas de SST, os documentos, como se fossem coisas separadas, sabe? Como ilhas que não se falam. E olha, essa visão, ela é a raiz, a origem de muitas falhas de gestão. É aí que nascem as vulnerabilidades para a empresa. E aqui a gente consegue ver isso de forma bem clara. De um lado, essa visão fragmentada, o PGR como uma ilha, o PCMS em outra, a CIPA, o LTCAT, cada um no seu quadrado. E do outro lado, as consequências diretas. A gente está falando de risco técnico, risco jurídico, risco previdenciário. Pense um pouco. Quando o PGR é só um documento de gaveta, o PCMS é só para cumprir tabela e a CIPA é só uma reunião burocrática, a empresa está criando um problema enorme para si mesma. Um programa que não fala com o outro gera controles que não funcionam, enfraquece a defesa da empresa na justiça e abre uma porta gigante para problemas com a Previdência. É aquela gestão que no papel parece perfeita, mas na prática é um desastre. E essa frase resume a virada de chave que a gente precisa ter. Porque, veja bem, cumprir a norma, isso é o básico, é o ponto de partida, não é o objetivo final. A gestão de SST de verdade, a que funciona, ela vai além do que está escrito na lei. Ela olha para o trabalho como ele acontece de fato, para o trabalho real, com toda a sua dinâmica, suas variações, seus desafios do dia a dia. Muito bem, agora que a gente já desconstruiu a ideia errada, vamos começar a construir o conceito correto. E a base de tudo na SST moderna se apoia em dois pilares fundamentais: o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, e o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. E aqui, atenção, porque isso é crucial. O GRO, que veio com a NR01, não é um documento. Vou repetir, não é um papel. O GRO é o sistema, é a filosofia de gestão. É ele que define quem faz o que, como se faz, como se toma as decisões. Pense no GRO como a governança, a estratégia que guia tudo o que acontece em SST de forma contínua. Ok, se o GRO é o sistema, a filosofia, onde isso se torna concreto? Aí entra o PGR. O Programa de Gerenciamento de Riscos é a materialização do GRO. Ele é a espinha dorsal documental. É o documento central que serve como a fonte da verdade sobre os riscos da empresa. É no PGR que a estratégia do GRO vira tática, sabe? Através do inventário de riscos e do plano de ação. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Tudo em SST começa no PGR. É o ponto de partida. O inventário de riscos e o plano de ação dele vão guiar todos os outros programas. Pense nisso. Se o PGR é frágil, se o diagnóstico de riscos é ruim, superficial, todo o resto do sistema já nasce comprometido. É como construir uma casa com uma fundação fraca. Não tem como dar certo. E é por isso que ele tem que estar integrado com tudo. Com essa base bem firme, agora sim a gente pode começar a conectar as outras peças. Beleza, agora vamos para a parte prática. Como é que a gente faz essa integração acontecer de verdade? Como a gente faz esses documentos conversarem para criar um sistema que funciona, que protege as pessoas e a empresa? A primeira conexão é muito direta, muito lógica. De um lado, o PGR vai lá e identifica os riscos no seu inventário. Do outro lado, o PCMSO pega essa informação e atua. A própria NR07 diz isso. O PCMSO tem que ser baseado nos riscos do PGR. E o que isso quer dizer na prática?
quer dizer o fim daqueles exames genéricos, aquele pacote padrão para todo mundo. A vigilância da saúde passa a ser específica, customizada para os riscos de cada função. E claro, isso torna a prevenção muito mais eficaz. E a consequência de não fazer essa conexão é essa aqui. Um PCMSO que não conversa com o PGR é uma defesa frágil. Ponto. Ele não só vai falhar em prevenir doenças, como também na hora de uma ação judicial se torna uma peça jurídica muito, mas muito fraca para a empresa. Fica difícil defender que não existe relação entre a doença e o trabalho. Agora, vamos construir a próxima ponte, o LTCAT. Esse documento é a conexão fundamental da SST com a Previdência Social. É ele que embasa a aposentadoria especial. Por isso, ele precisa ser totalmente coerente com o que está no PGR, com os critérios da NR 15 e 16, com todo o histórico de medições. Qualquer divergência entre o que o LTCAT diz e o que o PGR diz cria uma vulnerabilidade enorme em perícias, em processos. Pode até gerar uma ação regressiva do INSS contra a empresa. É um ponto muito sensível. E todo esse sistema, toda essa conversa entre documentos, culmina aqui, no PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. A gente pode pensar nele como o documento final, o resumo de toda a história de trabalho daquela pessoa. Ele junta as informações do PGR, do LTCAT, do PCMSO, ele consolida tudo. E por isso, uma inconsistência no PPP não é um errinho qualquer, é uma falha grave que gera responsabilidade direta para a empresa e para os profissionais que assinam. Mas um bom sistema de gestão não pode viver só de papel, certo? Ele precisa ser alimentado pela realidade, pelo que acontece lá na operação, no dia a dia. E é exatamente aí que entra o papel estratégico da CIPA. A gente precisa dar um novo significado para a CIPA. Esquecer aquela ideia de que é só um comitê para cumprir tabela. Uma CIPA que funciona, que é bem treinada, ela atua como um verdadeiro sensor de risco da organização. Elas são os olhos e os ouvidos do sistema de gestão lá no chão de fábrica, captando o que acontece no trabalho real. Essa é a função dela no sistema, criar um ciclo de feedback. Relatos de quase acidentes, queixas, observações dos trabalhadores, tudo isso tem que voltar para o PGR. Uma CIPA ativa é uma fonte de informação riquíssima sobre como o trabalho é feito de verdade. Ignorar o que a CIPA traz é basicamente escolher gerenciar o risco de olhos fechados, desconectado da realidade. Certo? Então agora, vamos juntar todas essas peças que a gente discutiu para a gente conseguir enxergar o quadro completo, a arquitetura integrada da gestão de SST. Vamos ver como os programas específicos se encaixam nisso tudo. E esse ponto é importantíssimo. Laudos específicos, como de insalubridade ou periculosidade, ou programas de NRs específicas, tipo NR10, 33, 35, eles não são sistemas à parte, eles são detalhamentos. São o aprofundamento do controle de riscos que já foram identificados lá no PGR. Criar um programa específico sem ter um diagnóstico prévio no PGR é um erro de gestão. É como tratar a febre sem investigar a infecção. E este quadro aqui resume toda a nossa arquitetura. Olhem só, o GRO é o sistema de gestão, a governança. O PGR é o eixo central, o plano principal. O PCMSO monitora a saúde. O LTCAT e o PPP conectam tudo com a Previdência Social. A CIPA traz a realidade do trabalho. E os planos específicos aprofundam o controle dos riscos críticos. Percebem? Cada peça tem sua função e todas dependem uma da outra. Quando funciona assim em conjunto, o sistema é muito mais forte. Para a gente fechar, vamos pensar um pouco no que tudo isso significa para nós profissionais de SST. Porque adotar essa visão integrada muda tudo. Muda os processos, claro, mas muda principalmente o nosso papel e o nosso valor dentro da organização. E essa frase é muito forte porque ela mostra o tamanho da nossa responsabilidade. Registrar errado é tão grave quanto não registrar. Um documento inconsistente, desconectado da realidade, pode causar um dano tão grande quanto a falta do documento. É um ato com consequências jurídicas e previdenciárias que duram anos. E aqui, a gente chega no nosso ponto final. É essa visão integrada que diferencia o profissional que só executa tarefas do verdadeiro gestor de riscos. É a capacidade de governar esse sistema complexo. É sair da mentalidade de fazer papel e passar para a de gerenciar riscos. É construir uma arquitetura de prevenção que se sustenta, tanto tecnicamente quanto juridicamente, em qualquer auditoria ou fiscalização. Então, fica aqui a reflexão. A gestão de SST que está sendo feita hoje, ela está construindo pontes ou está construindo ilhas? Olhar para as nossas práticas e responder a essa pergunta com sinceridade, bom, a resposta define o futuro da prevenção e da gestão de riscos nas organizações.